Bem, quem observa a minha atuação, não como deputada, ao longo da vida, vai perceber que eu tenho uma preocupação muito grande com a coerência, né, nas minhas ações e decisões. E eu tenho uma preocupação muito grande, como profissional do direito, professora de direito, com a preservação das instituições, da governabilidade, da paz social, e tenho como princípio de atuação a publicidade, né, o acesso à informação. Quem for resgatar o meu trabalho durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma, a minha atuação diante da Lava Jato, não fui integrante da Lava Jato, mas utilizei, né, parte do material produzido na Lava Jato, li o trabalho da Lava Jato praticamente inteiro, porque houve a preocupação dos integrantes da Força Tarefa de dar publicidade à documentação. Lembro bem quando houve algumas delações premiadas, de ter solicitado, não só publicamente em redes sociais, mas também por meio de petição ao Supremo Tribunal Federal, a divulgação da documentação, alguns documentos anexei ao processo de impeachment. Então, o que eu vou dizer aqui guarda coerência total com o que eu sempre defendi na minha vida, né, como cidadã, como advogada, como professora de direito, e agora como deputada estadual. Eu estava ali presidindo a sessão, já iríamos até levantar a sessão, quando eu vi a seguinte informação. E eu quero aqui deixar muito claro que eu não estou fazendo nenhum juízo de valor com relação ao trabalho da Polícia Federal, nem do Ministério Público Federal, nem das autoridades judiciárias envolvidas. Mas eu li a notícia de que o inquérito referente à apuração das supostas ações delituosas atribuídas ao ex-ministro da Educação, professor, eu sempre erro o nome dele, mas acho que é Milton Ribeiro. Professor Milton Ribeiro e os senhores que, de alguma maneira, também estão sofrendo acusações, os pastores que tinham algum grau de relacionamento com ele. Esse inquérito acabou de ser remetido ao Supremo Tribunal Federal para apurar uma suposta atuação de uma autoridade com prerrogativa de foro, tá? De uma autoridade com foro, como as pessoas costumam dizer, foro privilegiado. Correto é prerrogativa de foro. As notícias não são, vamos dizer assim, a documentação, não, pelo que eu vi, tá? Eu estava presidindo a sessão e lendo as notícias. Não são categóricas sobre qual seria a autoridade, tá? Mas já vem sendo vinculado em várias redes que essa autoridade seria o presidente da República. E as notícias dizem que, para preservar o sigilo, para preservar as identidades, o sigilo vai ser resguardado. Por que essa notícia me preocupa? Né? Por eu, eventualmente, não desejar que haja uma investigação, se há algo a ser investigado, não. Mas por eu me preocupar, né, com, vamos dizer assim, a serenidade na nossa nação, a serenidade institucional, num ano que é um ano bastante delicado por ser um ano eleitoral. Tá? O Supremo Tribunal Federal, no Supremo Tribunal Federal, tramita o inquérito das fake news, que é um inquérito que até hoje nós não sabemos exatamente quem são os investigados, quais são os fatos investigados. Tramita o inquérito dos assim chamados atos antidemocráticos, e nós não sabemos exatamente quem são as pessoas investigadas, quais são esses tais atos antidemocráticos investigados. E essa situação de um sigilo inexplicado gera uma insegurança em muitas pessoas na sociedade sobre o que elas podem falar, o que elas não podem falar. Ontem, quando veio à tona
ontem ou antes de ontem, agora estou assim, um pouco em dúvida, a prisão do ex-ministro, não me lembro se foi ontem ou antes de ontem. Antes de ontem veio à tona a notícia da prisão do ex-ministro, a notícia de um depósito na conta da esposa do ex-ministro e a alegação de que seria a compra e venda de um veículo. Eu coloquei nas minhas redes, precisamos saber se o veículo foi transferido. Nessa madrugada, eu li todas as notícias que saíram sobre esse caso. E houve, pelo menos um veículo divulgou que realmente essa compra e venda aconteceu no mês de fevereiro deste ano. O depósito do dinheiro aconteceu em fevereiro e a transferência oficial do carro aconteceu em fevereiro. Tá? Então, a princípio, foi mesmo uma compra e venda de um carro. Por que eu estou frisando isso? Porque, e com isso eu não estou dizendo que a apuração não tem que acontecer, que as pessoas não têm que ser ouvidas, que a documentação fiscal e bancária, que eu vi que já foi decretada a quebra, não deva ser analisada detalhadamente, não é nada disso. Tá? Mas houve, vamos dizer assim, uma bomba, dinheiro na conta do ex-ministro, e, a bem da verdade, foi uma operação normal, uma compra e venda de um veículo que aconteceu no passado, e no passado o veículo foi transferido. Tá? Por que eu estou frisando a data? Para quem é da área, para quem não é da área, talvez seja difícil entender, mas para quem é da área, entende bem. Imagine que alguém tem ali um depósito de 60 mil, uma autoridade tem um depósito de 60 mil. Aí alega que foi a venda de um veículo. Mas não teve transferência. Não teve. Ou senão a transferência é feita às pressas muito tempo depois, para justificar aquele depósito. Neste caso concreto, não foi o que aconteceu. Tá? A transferência do dinheiro e do veículo aconteceu no mesmo mês. Então, o que a gente teve aqui? Um grande alarde, uma prisão de um ex-ministro, com outras pessoas, que eu não estou dizendo que não haja o que investigar, e se houver, quero que puna severamente, tá? Então não estou defendendo ninguém, mas houve um grande alarde, e depois a explicação. Agora, novamente, nós estamos tendo um grande alarde, porque não é qualquer coisa esse inquérito subir para apurar uma suposta interferência, um suposto crime, por parte do presidente da República, no ano eleitoral, não é qualquer coisa. Então, nós estamos tendo um grande alarde, e eu, como cidadã, preocupada com a estabilidade, preocupada com a transparência, em todos os sentidos, venho aqui pedir que estas autoridades retirem o sigilo dessa tal documentação. Porque nós temos direito de saber o que tem lá, seja para punir quem precisa ser punido, seja para que nós não permitamos criação de fantasmas onde não há. Porque agora as matérias começam. Não, porque o presidente, porque o inquérito subiu, porque o presidente está envolvido. Está envolvido em quê? Nós queremos saber. Nós queremos saber. Qual foi a interferência? Qual foi o tal telefonema que, segundo está escrito nas notícias, foi interceptado? Qual foi o diálogo? Nós queremos saber. Nós, população, da mesma maneira que eu quis saber o que estava nas colaborações premiadas da Lava Jato. O que não dá é para a população, num ano eleitoral tenso como esse, ficar refém de narrativas. Eu, como advogada, profissional do direito, professora de direito, deputada, quero ler os documentos. Quero poder subir aqui e explicar. Olha, tem isso, isso e isso. Ou, não tem nada disso. Obviamente, com a possibilidade de outros colegas divergirem. Colegas advogados, professores e deputados. O que não dá é para gerar narrativas e fatos graves, sem mostrar provas. Não importa quem eventualmente se envolva
em ações ilícitas. Não importa se é o presidente da República, se o presidente da República é de esquerda ou de direita. Eu quero que seja punido. Mas eu não posso admitir construção de narrativa num ano difícil como esse para todos nós, para gerar suspeita, para gerar insegurança, para gerar matéria e, quiçá, gerar uma impugnação não explicada para a população. Eventuais impugnações fundamentadas devem ser respeitadas. Mas criar contexto para impugnar uma candidatura, não. E aparentemente é disso que se trata. Então eu venho aqui pedir como cidadã e exigir como deputada. Tira o sigilo desse inquérito. Tira o sigilo, nós queremos ver tudo o que tem lá. Porque o suspense que estão fazendo há anos, com esse inquérito das fake news, com esse inquérito dos atos antidemocráticos, nós não podemos permitir que seja feito agora. Nós queremos saber a verdade. Nós queremos lidar com os fatos, com as provas, com os documentos. Queremos ouvir os áudios, se é que há. Agora, factoide para impugnar uma candidatura, não. Independentemente de ser candidato de esquerda ou de direita, no ano eleitoral, a transparência tem que ser de 100%. Eu defendo sempre a transparência. Mas num ano como esse, determinante como esse, nós queremos ver os documentos. É isso, senhor presidente.